Ao ponto no ar. Começando muito bem o programa Direito ao Ponto aqui na sua 87,7. Eu sou Marcelinho Almeida Filho, estarei com você aqui na Rádio Transvale até o meio-dia e toda sexta-feira tem programa Direito ao Ponto. Nosso amigo Dr. João Paulo já está aqui nos estúdios da Rádio Transvale para poder conversar com a gente, né? Hoje conversando com o Dr. João Paulo. João Paulo, tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, ouvintes da nossa Rádio Transvale? Mais uma sexta, né? Mais uma semana se encerrando, graças a Deus. O pessoal tá bem aí da FAMESC, João Paulo? Hoje tem um grande evento lá, Marcelo. Hoje tem um seminário de direito previdenciário, começa agora 1h. Tem muita gente inscrita, vai ser bem bacana lá, vai até às 9h da noite lá. Então hoje vai ser um evento bem legal lá no IFE. Beleza, bacana, bacana. Bem, nós vamos conversar hoje com o Dr. João Paulo aqui na Rádio Transvale e vamos falar sobre um assunto que às vezes, né, confunde muitas pessoas, sobre contrato de experiência. Como é que funciona essa questão do contrato de experiência? Você já passou por essa situação? Já conhece? Então, vai se aprofundar um pouquinho mais agora. O que é contrato de experiência, Dr. João Paulo? Como que funciona essa modalidade aí? Então, Marcelo, o contrato de experiência é um contrato de prova, né? A empresa contrata um funcionário para ver se ele vai dar certo naquele emprego, para ver se ele vai se adaptar bem ali aos outros funcionários, para ver se vai se adaptar bem na sua função. Então, o contrato de experiência nada mais serve para isso. É um contrato de prova, para ver se ele vai desenvolver bem ali o trabalho naquele setor, naquela função da empresa. Nada mais é do que isso. O importante é a gente distinguir, Marcelo, do contrato de experiência do contrato de aprendizagem. Tá? O contrato de aprendizagem, o aprendiz, ele entra para estudar, ele entra para aprender. O contrato de experiência não, ele só vai ver, a empresa só vai ver se o funcionário ele vai se adaptar naquele emprego ali, né? No final, lógico que vai ter um caráter de aprendizagem, mas é diferente nesse caso. O contrato de aprendizagem, ele é para o funcionário ali, para o aprendiz estudar, né? Para ajudar ele a crescer no mercado de trabalho. Entendi. E tem também essa questão do aprendiz. Acho que a questão do número de horas, não tem um determinado número de horas para o aprendiz. Isso. E também para o contrato de experiência. Então, às vezes a pessoa pode falar, não, você vai aprender aqui na empresa, mas você entra em outra modalidade. Tem também o jovem aprendiz também, que é uma coisa muito bacana, muito legal, mas são coisas diferentes, não é, João Paulo? Sim, sim. A gente pode até trazer no próximo programa aí, falar sobre o contrato de aprendizagem, mas o aprendiz ele tem no máximo uma carga horária de 6 horas diárias. No máximo, não pode passar disso, né? Tem a idade que a gente pode trazer aqui direitinho, né? E começa aos 14 anos. O aprendiz ele pode começar aos 14 anos. Mas a diferença, a grande diferença, além da idade, questão de prazo, é essa questão aí, que um entra para estudar, para aprender, e o contrato de experiência ele entra para ver se vai dar certo ali naquela função, se a empresa vai conseguir um empregado, né, adaptável ali para aquela função. Beleza, já conseguimos distinguir então um pouquinho sobre essas questões, o que é o contrato de experiência e algumas diferenças entre eles, né? Qual é o prazo do contrato de experiência, João Paulo? Tem prazo? A empresa pode determinar, tipo assim, 6 meses, 3 meses, tem um prazo para poder findar esse contrato de experiência? Como é que funciona? Então, Marcelo, olha só, o contrato de experiência é um dos contratos que tem um prazo para terminar. É um dos contratos por prazo determinado, a gente até falou aqui uma vez, né? Tem um contrato de experiência, o aprendiz e tantos outros contratos que existem, né? O de obra certa e tal. O contrato de experiência é um contrato que ele tem um prazo determinado para acabar. Ponto. Beleza. Qual é o prazo dele? O prazo do contrato de experiência é de, no máximo... O contrato de experiência, 90 dias. 90 dias é o prazo máximo do contrato de experiência. Pode prorrogar por mais 90? Não. Não pode.
Esse é o prazo máximo. O que a CLT ela nos permite é prorrogar uma vez dentro desse prazo de 90 dias. Então, se ele expirar, não pode ser mais prorrogado, não. Não. Ou seja, nós temos um prazo máximo de 90 dias. A empresa ela pode fazer um contrato de 45, prorrogar por mais 45. Ela pode fazer um contrato de 60 e prorrogar por mais 20. Ela pode ela pode fazer qual prazo ela quiser, sendo que só pode prorrogar uma vez dentro dos 90 dias. Não pode passar disso. Esse é o prazo do contrato de experiência. Entendi. Aí, doutor João Paulo, você já entrou nessa questão dele poder ser prorrogado ou não. Seria a nossa próxima pergunta. Tem alguma coisa alguma pegadinha que existe, né? Existe alguma pegadinha, alguma coisa assim que as empresas fazem com o funcionário sobre isso? Existe. Porque a gente sabe que às vezes pode estar agindo aí de uma má fé, mas aí a proteção tem que vir da pessoa que está lá, ajudando a empresa. Como que pode ser uma pegadinha? Você pode dar algum exemplo para poder o pessoal ficar bem informado e saber sobre os seus direitos? O que mais acontece, Marcelo, o que mais acontece que as empresas fazem e que não deveriam fazer é deixar de assinar carteira. Uhum. É deixar de colocar esse contrato de experiência na carteira. O funcionário, ele entrou no trabalho, aquele primeiro dia trabalhado tem que contar na carteira, seja por contrato de experiência ou não. Entendi. Eu pego muito caso no escritório que a empresa fala, mas é contrato de experiência, não precisa assinar. Não existe isso, tem que assinar a carteira. Tem que colocar na carteira que é contrato de experiência. Aí a gente entra numa outra situação. É necessário colocar na carteira do funcionário que é um contrato de experiência? Não. A CLT ela traz uma modalidade que ela pode ser um contrato verbal, contrato de experiência. Ok. Porém, para resguardar a empresa, caso uma futura reclamação trabalhista contra a empresa, para resguardar ela, eu aconselho que coloque na empresa e que faça um contrato mesmo, formal de experiência. Por quê? Porque pode gerar uma fraude. A empresa contrata o funcionário como experiência, ele vai no meu escritório e fala assim, eu fui contratado, saí sem nada lá. Ah, mas era contrato de experiência? Não, não era não. Aí a empresa me liga e fala, não, mas era contrato de experiência. Mas e aí, tem documento, tem alguma coisa que prova que é contrato de experiência? Não, não tem. Isso tudo, doutor João Paulo, vê se eu entendi, é para resguardar tanto a empresa quanto também o funcionário. Ou seja, os dois vão ter um resguardo aí também com o contrato direitinho e posteriormente pode até colocar na carteira dele. É isso? Vê se eu entendi direitinho. Sim, porque qualquer tempo que coloca na carteira pro funcionário é benéfico para ele. Uhum. É INSS pago, é fundo de garantia pago, é tempo de trabalho para ele. E todos esses direitos, doutor João Paulo, tem que ser colocados para o funcionário. Ele vai ter direito, mesmo ali, com o contrato na mão, a empresa tem que pagar todos esses direitos, INSS, fundo de garantia, tem que pagar certinho. Todos os direitos. A única situação é que ele sabe quando esse contrato vai acabar, né? A não ser que a empresa deixe ele trabalhar lá, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Uhum. Mas o contrato de experiência é o prazo de 90 dias. Então, como ele sabe que há um prazo para acabar, ele não vai ter direito, por exemplo, ao aviso prévio, ele não vai ter direito à multa do FGTS, né? Porque são multas, são multas que o empregado ele recebe quando ele não sabe que está sendo mandado embora, né? O aviso prévio, por exemplo, não é multa, né? É uma verba. Mas o empregado recebe quando ele sabe que ele não sabe que está sendo mandado embora. No contrato de experiência, ele sabe que vai acabar. Então não tem por que a empresa pagar aviso prévio para ele. Entendeu? Aviso prévio é exatamente isso. É um aviso prévio de que ele está recebendo que daqui a tanto tempo, daqui a 30 e seja lá o que for, né? Quantos dias forem, ele vai ser mandado embora, que ele vai acabar. Beleza, e já entra numa questão aqui, a Angélica está participando junto com a gente, falando, ou seja, ou contrata ou manda a pessoa embora, ou dispensa a pessoa e ela não vai ter aviso prévio, não vai ter nada. Se acabou o contrato, é mais ou menos isso que você falou, para poder responder a Angélica aqui, não é? Ela falou assim, ou seja, contrata a pessoa no final do contrato,
ou dispensa essa pessoa, falou, olha, obrigado, não deu certo, Isso. mas é isso aí? É dessa É forma? exatamente ô isso. João E Paulo? aí a gente entra numa situação muito interessante, que é o seguinte: venceu os 90 dias, a empresa ficou inerte, não falou nada. O funcionário vai e continua trabalhando. E agora, o que acontece? E agora? O que acontece? O contrato de experiência dele já não é mais de experiência, ele se torna automaticamente um contrato por tempo indeterminado. Automaticamente. Se a empresa fica inerte e o funcionário continua trabalhando fora do prazo, sem trabalhar um dia depois dos 90 dias, ele se torna contrato por prazo indeterminado. E aí vai ter direito a todas as verbas como qualquer funcionário. Entendi. Aí, doutor João Paulo, fiquei com uma dúvida aqui. Vamos supor que a empresa, ela não fez um contrato, não é? Ela falou boca a boca com o funcionário, ó, você vai ter um período de experiência aqui, não assinou, não colocou nada na carteira e venceu esse prazo. E a empresa também não assinou a carteira dele, deixou de lado, esqueceu, vamos dizer assim. E aí, o que o funcionário deve fazer? Então, Qual é o procedimento do funcionário nessa situação? primeiro que a empresa está na ilegalidade a partir do momento que não assina a carteira. Né? Porque tem que assinar a carteira. O que o funcionário deve fazer? Ele tem que entrar com uma reclamação trabalhista pedindo a assinatura da carteira dele. De forma retroativa. Retroativa. Sim, ele tem que ter a carteira dele assinada. Então, com uma ordem judicial, né, ele consegue uma assinatura retroativa da carteira dele. Somente com uma ordem judicial que ele consegue isso, doutor João Paulo? Porque assim, se a empresa for fazer de uma forma mais administrativa essa assinatura retroativa, ela vai ter que recolher o INSS retroativo. E aí ela pode ter uma visita de um inspetor lá do trabalho, do Ministério do Trabalho, falar assim, que história é essa aqui? Por que vocês estão pagando agora INSS retroativo? Por que está assinando a carteira retroativa dele? Então ela pode ter uma fiscalização ali, entendeu? Por causa dessa assinatura retroativa ali de forma administrativa. Então, por uma ordem judicial, eu tô assinando porque eu tenho uma ordem judicial que está assinando a minha carteira. Acho que a melhor coisa a ser feita, doutor João Paulo, é estar fazendo tudo certinho logo no começo, né? É o prazo. A empresa ela tem 48 horas para pegar a carteira do funcionário, assinar e devolver. Ele, seja por contrato de experiência, seja o contrato que for, a empresa contratou o funcionário, pega a carteira dele, não deixa ele enrolar, porque tem isso também. Tá? O funcionário enrola, não leva a carteira e depois põe no pau. Então, pega a carteira dele e fala assim, se você não trazer a carteira, eu não vou te querer mais aqui na empresa. Pega a carteira dele, assina e 48 horas depois, no máximo, devolve a carteira assinada já com tudo certo. Com tudo certinho. Beleza. Acho que deu para poder a gente entender muito bem, porque tem algumas coisas que tem que ser bem frisada e bem analisada para poder não ter erro nenhum, né? Não prejudicar nem o funcionário, nem a empresa. Doutor João Paulo, tem mais alguma coisa que você queria esclarecer para poder a gente encaminhar para o fechamento do assunto? Então, tem mais algum ponto que você poderia alertar até mesmo os ouvintes da Rádio Transvale sobre essa questão aí do contrato, como que funciona? Só uma situação, Marcelo, que às vezes pode acontecer. Eu sempre aconselho a empresa a colocar o vencimento um dia antes de vencer o prazo dos 90 dias. Por quê? Porque pode acontecer o seguinte, o funcionário vai e vamos dizer que o contrato dele acabaria no sábado, certo? Acaba no sábado, contrato de experiência dele. Aí, ele faz o seguinte, ele fala assim, olha, eu vou fazer essas horas do sábado, eu vou trabalhar durante a semana, para eu não precisar vir no sábado. Ok, beleza. Ele vai, trabalha durante a semana, para ele não precisar ir no sábado. Se ele faz isso, as empresas têm que ter essa noção, se ele faz isso, conta o sábado. Tá? Conta o sábado. Então, se ele está trabalhando durante a semana, o contrato dele não acaba na sexta-feira, vai acabar no sábado.
tem que tomar cuidado com isso. Isso é um acordo de compensação. Vamos dizer que acaba daqui a 2 dias o contrato dele. Ele vai trabalhar uns dias antes para compensar esses 2 dias para ele não vir. Aí a empresa dá baixa nele 2 dias antes. Não, vai ter que dar baixa no dia que deveria terminar, porque ele já trabalhou as horas para aqueles dias. Então tem que ficar atento sobre isso também, né, João? Tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado para não tomar nenhuma sanção. No mínimo aí é uma multa de um salário. No mínimo. Entendi. Então as empresas também têm que ficar ligadas nisso aí. E por favor, repito, assinem a carteira dos seus funcionários, mesmo sendo contrato de experiência. Mesmo sendo contrato de experiência. Aí é uma dica muito importante que a gente esclarece aqui na Rádio Transvale e conversando sobre esse assunto com o Dr. João Paulo Gelandi. Dr. João Paulo, eu deixo você para as considerações finais e também lembrando que o Dr. João Paulo, gente, ele tem um Instagram onde ele posta diversas dicas, questões de leis. Então, pode entrar lá, pode procurar ele e qualquer dúvida que você tem, pode entrar em contato com a Rádio Transvale e também entrar em contato com o Dr. João Paulo. Então, fique à vontade, Dr. João Paulo. Deixa as suas considerações finais aqui na Rádio Transvale. Marcelo, eu queria deixar um abraço para meus alunos aí da FAMESC, né? Pessoal do 7º período aí, principalmente. Tá tendo algumas dificuldades aí, né? Mas a correria é isso aí. Vamos fazer peça, vamos tentar passar na OAB essa galera. Aprovação máxima aí, a FAMESC. Marcelo, eu queria deixar um abraço também para a professora Rayane. Eu tive lá agora de manhã, por isso que até cheguei um pouco atrasado. Eu tive lá agora de manhã na Escola Municipal José Bonifácio, ali na Volta da Areia ali, né? A professora Rayane tá fazendo um trabalho bem legal ali sobre profissões. Então a gente tava lá com bombeiro, com policial, com dentista, com enfermeira, conselho tutelar, um monte de profissão lá legal. E o advogado sobrou pra mim lá, né? Falar com aquela criançada. Aí eu tive que falar lá e vim correndo pra cá, mas um trabalho excelente que a professora Rayane tá fazendo. Muito bacana. Apresentar pras crianças aí. Tinha um lá que queria ser o fofão. A profissão dele era o fofão do caminhão. Esse caminhão que fica correndo aí. Ele falou, não, quando eu crescer eu quero ser o fofão. Aí no final de eu falar, ele falou, eu quero ser advogado. Eu mudei a profissão dele. Pô, legal. Bacana, né? Mas queria deixar um abraço pra todos aí da Rádio Transvale, todos os nossos ouvintes. E estamos aí, no Instagram, @professor João Paulo, né? Todo dia a gente tenta postar alguma coisa diferente aí pro pessoal. Bom final de semana a todos, né? Sexta-feira chegou, graças a Deus. E até semana que vem, não é isso? Beleza, conversamos com o Dr. João Paulo Gelandi aqui na Rádio Transvale, mais um programa direito ao ponto, você sempre muito bem informado na Rádio Transvale sobre os seus direitos, sobre o que você pode fazer. E é claro, qualquer dúvida pode entrar em contato com a Rádio Transvale, com o Dr. João Paulo também. E é claro que sexta-feira que vem tem mais Direito ao Ponto a partir das 10 horas da manhã aqui na sua Rádio Transvale FM. Um ótimo final de semana, a gente volta com a programação normal das 87,7.